Tov, Haverins, Hakol, Besede. Bom dia, tudo em ordem? Vamos começar aqui a fazer a leitura da nossa primeira parte dessa Parashá HaShavua, dessa porção da semana que se chama Re, tá bom? Vamos fazer a leitura aqui do primeiro Passuk, tá? Nós estamos aqui no Perek 11, tá? No capítulo 11. Vamos fazer a leitura do versículo 26 aqui, tá? Em hebraico, depois nós continuamos na tradução aqui para o português, tá? Então diz assim, o primeiro Passuk, ele diz assim, ó: Re'e anochi notei lefnechem hayom berachá uke lalá, tá? Ou seja, veja, né? Olhe, anochi notem, que eu dei a vocês, perante vocês hoje, né? Lefnei hayom berachá uke lalá, ou seja, a bênção e a maldição, tá? Et haberachá asher tismeu, ou seja, a bênção a qual vocês escutarão, né? Os mandamentos de Hashem, o seu Deus, que eu ordeno hoje a vocês, tá? Asher anochim etzaveh terem hayom, que eu ordeno a vocês hoje. Então, já nesse primeiro Passuk, no segundo Passuk aqui, nós podemos ver o seguinte, tá? Que Deus fala assim: eu coloco perante vocês a bênção, né? Berahá, e o que lá? A maldição, tá? E Deus continua: a bênção a qual vocês escutarão, né? Ou seja, os mandamentos de Hashem, seu Deus, que eu ordeno a vocês hoje. E no que consistiam as maldições? E as maldições, se vocês não escutarem os mandamentos de Hashem, seu Deus, e se afastarem do caminho que eu ordeno hoje a vocês, para seguir outros deuses que são estranhos a vocês. Então nós temos aqui os primeiros 4 versículos muito interessantes, tá? No final eu vou retornar aqui para trazer dentro, né, da Hassidut uma visão mais aprofundada sobre o que quer dizer Re'e, né? Veja, tá? Aí você já pode me fazer a pergunta logo aqui no começo: como é que eu vou ver essas bênçãos e como é que eu vou ver as maldições? Por que a Parashá começa a ver? É possível ver? Tá? Depois nós voltamos aqui. Só que o Passuk 28 aqui, ele associa a maldição a uma coisa interessante, tá? Ou seja, a maldição, ela tá junto com o quê? Min haderet asher anochi metzaveha eterrei hayom lalechet. Ou seja, do caminho que eu ordeno a vocês hoje para vocês virem seguir. Então, a maldição, ela está associada justamente a você não seguir o caminho de Deus. Você não seguir Deret Hashem, tá? Ou seja, versículo 28 ele nos fala assim, como eu já li: a maldição, se vocês não escutarem os mandamentos de Hashem, seu Deus, se afastarem do caminho que eu ordeno a vocês hoje, a vocês para seguir outros deuses que são estranhos a vocês. Outros deuses que são estranhos a vocês. Rashi, ele fala assim: isto ensina que adorar ídolos se afasta de todo o caminho do qual o povo de Israel foi ordenado. Então, adorar ídolos, adorar outros deuses, adorar os deuses das nações, nos afastam do caminho de Deus. É uma das maldições, se não a mais importante, tá? Nós vemos que no primeiro mandamento que tem dentro dos 10 dígitos, né, que fala dos 10 dígitos, que diz que eu sou Deus que tirou vocês da terra do Egito. Vocês não farão imagem de esculturas para se prostrarem perante elas. Todo o princípio básico aqui dos 10 ditos, dos 10 mandamentos, é você se afastar daquilo que não é Deus, afastar-se daquilo que é uma imagem, afastar-se daquilo que poderia transformar-se num homem para falar que é Deus. Tá?
A partir dessa passagem, Rashi ele continua assim: nossos mestres disseram que aquele que aceita divindades pagãs é como se houvesse negado toda a Torá. E é verdade, quando acabamos de citar aqui o primeiro pasuk, o primeiro mandamento da Torá. Eu sou o teu Deus, não terá outros deuses diante de mim. Não farás para ti uma escultura. Então, Hashem Echad. Deus, ele é um. Ele não é uma duidade, muito menos uma trindade, muito menos uma quadridade. Deus, ele é absolutamente um. Tudo o que você adora, sejam imagens de figuras humanas, figuras de imagem para representar tal divindade, é idolatria, é paganismo. Não tem nada a ver com Deus. Deus não tem nenhuma imagem associada a ele. Entendam isso. Deus não tem nenhuma imagem associada a ele. Seja de homem, mulher, qualquer tipo de pássaro que voa no céu, qualquer tipo de animal, seja ele que esteja no campo, que seja animal rastejante, qualquer animal que esteja na água, no fundo do mar. Isso está escrito na Torá. Você não pode associar a Deus a imagem nenhuma. Deus não é a figura de um homem. Deus criou o ser humano. Você adorar uma criatura com a figura de um homem é idolatria e ponto final. Acabou. Deus fala bem claro aqui. Deuses que são que estranhos a vocês, ao povo judeu. Continuando aqui o passuque, que eu acho que essa introdução já deixou bem clara, né? O versículo 29 diz assim, ó: o que acontecerá é que quando Hashem, seu Deus, trouxer você para a terra na qual você chegará e tomará posse, você colocará a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Tá? Acho que em português é Ebal, né? É interessante você observar aqui, né, justamente esse passuque, que ele chega e fala bem claro. Não está no plural. É como eu falo com vocês aqui, várias vezes na Torá, Deus trata o povo de Israel como fosse uma pessoa só. Trouxer você para a terra, não trouxer vocês, trouxer você para a terra. Né? Elohecha el haaretz asher atah. Atah, você. Não atem, vocês. Atah, ou seja, está no singular. Entendam bem isso, claro, isso dentro da Torá é muito repetitivo. Deus tratar o povo de Israel como fosse uma pessoa só. Tá? Então qualquer tentativa de associar tal passagem a uma figura messiânica, ou que seja que for, que as nações fizeram muito, ainda fazem hoje, não tem nada a ver. Deus está sempre se referindo ao povo de Israel em geral. Tá? Então aqui ele fala que ele vai lançar as bênçãos sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Quando vocês adentrarem, vocês vão ver dois montes. Tá? Gerizim e o monte Ebal. Ali, eu vou ler aqui o comentário de Rashi, que eu acho também interessante para nós não aprofundarmos aqui. Ó. Diz assim, ó. Al significa geralmente em cima, mas aqui significa na direção, tá? Ele está dizendo que aqui Al, no caso do hebraico, significa geralmente em cima, mas que ele está apontando uma direção. Do Monte Gerizim, os levitas viraram seus rostos em direção à montanha e começaram com a bênção. Bem-aventurado o homem que não fazer qualquer escultura ou imagem fundida. Todas as maldições que estão na porção, né, no caso aqui mais para frente de Deuteronômio, no capítulo 25, 27, 15, foram primeiramente expressas em linguagem de bênção. Depois eles viraram seus rostos para o Monte Ebal e começaram a recitar as maldições. Ou seja, no negativo, bendito és, não a fazer imagem. Tá? Continuando aqui. Cabe aqui eu dizer que eu já falei para vocês numa porção aqui interessante sobre as bênçãos disfarçadas de maldições, tá? Vocês procuram, qualquer coisa eu deixo o card aqui para vocês verem, porque eu já expliquei sobre isso, que as maldições do nosso ponto de vista são maldições, do ponto de vista de Deus não.
são bênçãos disfarçadas. Então, só procurar no card aí o próximo vídeo para você ver melhor e entender, tá? Afinal, elas se encontram bem além da outra margem do Jordão, onde o sol se põe na terra dos cananitas, que vivem na planície em frente a Gilgal, próximo das planícies de Moré. Quando vocês atravessarem o Jordão para vir e tomar posse da terra que Hashem, seu Deus, está lhe dando, vocês tomarão posse dela e se estabelecerão nela. Rashi ele fala assim, ó, quando vocês atravessarem o Jordão, ou seja, os milagres que iriam ocorrer para vocês durante a travessia do Jordão serão um sinal de que vocês entrarão e herdarão a terra. Nós sabemos que quando Josué, né, e Yoshua, ele atravessou o Jordão, que mandou ir com a arca no meio ali, o Jordão ele parou, ele recuou, né, abriu ali para o povo passar. Então já era, Rashi já comenta, já era uma visão, já era uma mensagem de Deus aqui, que como que eles iriam conquistar a terra de Canaã ali com seus 7 povos e os seus 31 reis. Até, pelo mesmo passar o Jordão para adentrar a terra ali, eles já iriam perceber, pelo aquele milagre do Jordão se dividir ali, ele levantar as pedras ali em testemunho no meio do Jordão, já seria um milagre mostrando que Deus queria à frente deles ali para justamente, né, tomarem a terra de Canaã. Portanto, sejam cuidadosos em observar todos os mandamentos suprarracionais e os mandamentos racionais que eu coloco hoje diante de você. Tá? Vocês são, estes são, né? Ele Harukim, né? E Verhamishpatin, Asher Tismeru Lasot. Ou seja, esses são os mandamentos suprarracionais e os mandamentos racionais que vocês devem ser cuidadosos em cumprir na terra que Hashem, o Deus de seus pais, né, está dando a vocês como uma possessão por todos os dias que vocês viverem sobre a terra. Aquilo que eu falei a Abraham, a Yitzhak e Yaakov, eu estou cumprindo agora com vocês. Então vocês sejam cuidadosos para andarem diante de todos os meus mandamentos, cumprirem todos os meus mitzvot, para que o quê? Para que os seus dias sobre as terras sejam prolongados, tá? De todos os lugares onde as nações que vocês dominarão realizarão atos de idolatria, tá? Então, começa-se aqui, essas duas primeiras porções da Torá daqui de Irê, ela traz ao todo 50 mandamentos da Torá, tá? E aqui começa uma série de mandamentos em você tirar do meio de vocês qualquer tipo de idolatria, tá? Vamos continuar lendo aqui, nós já nos aprofundamos sobre isso, ó. Vamos lá. De todos os lugares onde as nações que vocês dominarão realizaram atos de idolatria sobre altas montanhas ou colinas ou sobre cada árvore viçosa, vocês progressivamente destruirão seus deuses. Então, vamos continuar aqui. Vocês demolirão seus altares, destruirão seus monumentos, queimarão as suas árvores de idolatria com fogo, derrubarão as estátuas de seus deuses e arruinarão os nomes deles daquele lugar. Eu já havia dito em porções anteriores sobre a questão, não tem como não falar porque está dentro de todo um contexto aqui. Sobre a idolatria, ela está representada sobre vários tipos de figura. E uma dessas figuras que perdura até os dias de hoje, é interessante, né? Ela desde aquela época foi se passando, tentaram camuflar ela, mas hoje ela chegou bem escancarada dentro dos lares de todos, né? Tá? Que é a idolatria da árvore. Tá? Queimarão suas árvores de idolatria. É só você parar e estudar um pouquinho. Hoje tem internet, tem Google, tem chat GPT, tem tudo quanto é tipo de informação. Se você parar para analisar e buscar as informações, esse tipo de culto pagão continua até os dias de hoje dentro das casas das pessoas. Tá? É uma árvore que as pessoas colocam dentro de casa, enfeitam elas e tentam associar Deus nos livre à figura de Deus. Tá? Sendo que é uma coisa que Deus já ordenou para que você se livrasse disso, tirasse do meio da sua terra, tirasse do meio da sua casa.
tá? Então esse costume pagão vindo ali desde aquela época, passou pelos gregos, assírios, chegou pelos romanos e foi introduzido na sociedade até o dia de hoje. Você pegar uma árvore, cortar ela, colocar dentro da sua casa, você enfeitar ali e associar, se Deus nos livre mais uma vez, a Deus. É a maneira que aconteceu, é a maneira que a idolatria, o paganismo tentou, ela fez para tentar camuflar. Então hoje, milhões de famílias dentro de suas casas, bilhões de famílias fazem isso. Pegam uma árvore, colocam dentro de casa, a enfeitam como se tivesse alguma coisa relacionada com Deus, sendo que Deus está falando para a primeira coisa que quando Israel entrasse dentro de Canaã era apagar de vez toda qualquer imagem de idolatria dentro de Eretz Israel. Tá? Tem também um Midrash aqui que eu separei, eu queria comentar com vocês que ele é muito profundo, tá? Essa primeira parte ela vai ficar um pouco comprida, mas ela é interessante porque nós viemos a entender todo esse contexto, tá? Então, você está sabendo muito bem do que eu estou dizendo. O famoso pinheiro que é colocado dentro de casa hoje também fazia de uma idolatria pagã da antiguidade que trouxeram até por dia de hoje, colocando dentro de suas casas, tá? Ele fala aqui, né? Seus deuses, você arruinarão o nome deles naquele lugar. Ou seja, não pode se ter o nome desses deuses dentro de vossas bocas, dentro de vossas casas, dentro de vossas terras. Apaguem o nome desses deuses. Vocês não farão assim para Hashem, seu Deus. Fora do local que Hashem, seu Deus, escolher para colocar seu nome dentre todas as suas tribos, vocês procurarão sua moradia e irão para lá. Esse aqui também é um passuco interessante, tá? Pode, muitas vezes, assim, você lendo, parecer confuso, mas vamos aqui parte por parte. Vocês não farão assim para Hashem, seu Deus. Farão o quê? A idolatria. Não vou colocar em qualquer lugar para falar, eu tô Deus no livre, né? As pessoas usam a palavra culto, né? Como eu falei, não existe culto, as pessoas estão cultuando Deus em tudo quanto é canto. Deus fala assim, ó, fora do local que Hashem, seu Deus, escolher para colocar o seu nome, dentre todas as suas tribos, vocês procurarão sua moradia e irão para lá. Então Deus vem e fala bem claro aqui. Eu vou estabelecer um lugar e este lugar é onde vocês farão Avodat Hashem, o meu serviço. Fora desse lugar, fora daí é como todas as outras nações fazem, é idolatria. O meu lugar de serviço a mim é dentro do Beit HaMikdash, dentro de Jerusalém. Fora daí é idolatria. Tem um profundo aqui, nós vamos já adentrar sobre esse assunto, tá bom? Mas diz assim, ó. O Rashi ele comenta, vocês não farão assim. Vai ter dois pontos aqui para a pessoa poder entender direitinho. O Rashi ele fala assim, ó. Referindo-se a oferecer sacrifícios a Deus em qualquer lugar, como eu acabei de explicar. Mas sim no lugar que ele escolher, que nós sabemos que é Jerusalém. No caso aqui, era em Shiló, onde seria colocado ali durante todo o tempo que o povo de Israel passou para se conquistar a terra de Canaã, havia-se um templo chamado de Shiló. E ali eles poderiam fazer isso porque é o lugar que Deus escolheu. Futuramente seria dentro do Beit HaMikdash em Jerusalém. Voltando. Outra explicação. Vocês demolirão seus altares e arruinarão os nomes, mas vocês não farão assim para Hashem, seu Deus. Esta é uma advertência contra aquele que apaga o nome divino e aquele que quebra uma pedra do altar ou do bar do templo sagrado. Tá? Esse aqui está no tratado do Talmud de Makot, ali na página 22. O Rabi Ishmael ele fala assim, ó. Acaso ocorreria que os israelitas destruiriam os altares de Deus? Mas aqui vem a advertência de que eles não façam como os atos dos idólatras e causem através dos seus pecados que o santuário seja destruído. Tá? Mais uma vez, Makot, na página 22, lá está explicado sobre isso aqui. Ou seja, você tem duas maneiras de interpretar. A primeira que eu falei, sobre em relação a você não fazer como os povos pagãos, acharem em qualquer lugar e fazer um serviço a Deus. Não, Deus estipulou um lugar em Jerusalém. Por isso, hoje não se tem mais o serviço do templo, porque não tem templo. Se você faz fora do templo, você, como já diz a Torá, está sacrificando a Shedim, a demônios, tá? Já o Rabi Ishmael, aqui dentro da auto-explicação, ele fala que não era para nós fazermos como os pagãos, que quebravam pedaços do templo, né? Para fazer parte aí do culto idólatra deles. Continuando. Vocês levarão, tá?
para lá suas oferendas queimadas, suas oferendas, seus dízimos, os erguidos de suas mãos, seus votos, suas dádivas, o primogênito de seu gado e de suas ovelhas, ou seja, no lugar que Deus escolheu. Fora disso não se podia fazer. Lá vocês comerão diante de Hashem, seu Deus, então você e sua família se alegrarão com o trabalho de suas mãos, que Hashem, seu Deus, abençoou vocês. Não façam como tudo que nós fazemos aqui hoje. Mais um versículo aqui para nós entendermos. Cada homem, tudo que julga correto aos seus olhos. Ou seja, não é para fazer o que você acha que é certo aos seus olhos. É para fazer o que Deus ordenou. Tá? Esse é um mal muito grande hoje, de todas as religiões. Elas fazem aquilo que elas acham bom aos seus olhos, não aquilo que Deus pediu. Eu vou servir a Deus dessa maneira. Eu não estou contente com o templo A, vou para o templo B. Não estou contente com o segmento A, vou para o segmento B. Não gostei mais do B, vou para o C. Ou seja, você está criando igual as nações passadas, criando deuses conforme os seus próprios desejos. Vocês querem servir, as pessoas hoje elas querem servir a Deus conforme elas acham que é, não conforme o que Deus acabou de falar aqui. Tá? Deus tem todo, dentro da Torá, uma maneira que te devia se fazer o serviço a Ele. E Deus orienta cada homem, tudo que julgar correto aos seus olhos. Tá? Tem uma outra explicação profunda aqui, mas vamos nos aprofundar. Ele fala assim, ó, não façam como tudo que nós fazemos, etc. Trata-se do que está dito anteriormente, quando vocês atravessarem o Jordão, ou seja, quando você atravessar o Jordão, imediatamente você terá permissão de oferecer sacrifício em um Bamá. Tá? Um Bamá é um altar temporário. E esta permissão terá a duração de todos os 14 anos da conquista das nações a partir da terra de Israel. Foi o que eu falei aqui atrás, tá? Sobre os 14 anos que eles poderiam ter esse local, onde eram feitas essas oferendas a Deus, porque assim Deus estipulou. Só que um Bamá, você não pode sacrificar tudo que você sacrifica aqui hoje, no tabernáculo, no Mishkan. Isso aqui é uma outra interpretação, tá? Ele está com você e foi ungido, e por isso está apto para que se sacrifiquem neles as oferendas por pecado. Oferendas de culpa, oferendas de voto, de doações voluntárias, enquanto que um Bamá você pode sacrificar apenas o que fora prometido ou doado. Não é como no Mishkan. Você prometeu, você doou, você pode oferecer. Não é como todas as leis dentro do sacrifício das oferendas dentro do Mishkan. Este é o significado de cada homem, tudo conforme julga correto aos seus olhos. As promessas, os donativos que vocês oferecerem através do que é correto aos seus olhos para trazer ao templo. E não os sacrifícios que são trazidos por obrigações. Esses são facultativos. Pode ser oferecido no Bamá. Os que não eram prescritos como os sacrifícios. Tá? Acho que eu deixei bem claro aqui no texto. Para nós terminarmos aqui. Pois vocês ainda não vieram para o local de repouso e para a herança que Hashem, seu Deus, está dando a vocês. Vocês atravessarão o Jordão e habitarão na terra que Hashem, seu Deus, está dando a vocês como herança para se estabelecerem nela. Então ele dará a vocês descanso de todos os seus inimigos que rodeiam vocês e todos vocês viverão em segurança. Fim da nossa primeira parte aqui da nossa porção. Mas, meus amigos, como eu disse, eu separei para nós aqui um Midrash, tá? Que eu acho interessante que nós vemos a ler. Eu quero poder passar para vocês o entendimento dentro do judaísmo, o que é idolatria. Embora eu já tenha falado em vários vídeos, mas eu quero que fique mais claro aqui sobre essa questão, tá? Vamos lá, é um Midrash curto, tá? E depois nós vamos para o primeiro, o que significa lá dentro da Hassidut, o que significa veja, tá? Esse Midrash começa assim, ó. Esta Parashá e as próximas duas concentram-se a maioria das mitzvot encontradas no livro de Devarim. Até agora, Moshe transmitiu mitzvot fundamentais como amor e temor a Deus, diretrizes contra a idolatria, sermões inspiradores enfatizando o compromisso do povo em relação a Deus e as obrigações dos judeus de se conduzir à altura da santidade de Eretz Israel, não é da terra de Israel. Moshe, ele inicia sua recitação colocando os mandamentos, a mitzvot, em sua devida perspectiva, dizendo que há escolher entre aceitar a Torá em sua totalidade ou não.
aceite a Torá em sua totalidade ou não. É a perspectiva aqui que Moshe traz. Nada mais que escolher entre bênção e maldição. Aquele que guardaria os mitzvot serão abençoados por Deus. Como eu disse aqui, há mais de 50 mitzvot nessa paraxá. Para conhecer a todas é preciso estudá-las na própria Torá. Tem 50 aqui, mas você precisa estudar cada uma porque tem ramificações, tá? Moshe diz: Eretz Israel, a terra de Israel, está repleta de imagem e outros objetos de adoração de ídolos. As nações da terra colocaram imagem em cada montanha ou colina. Há ídolos sobre cada árvore. Construíram templos, altares e matzevot, que são pedras de adoração de ídolos. É uma pedra única, que é uma das proibições da Torá, tá? Plantaram também as terot, né, que são as árvores que são sagradas. Já comentei aqui essas árvores que ainda hoje estão dentro das nações, cultuando dentro de suas casas ou dentro dos seus templos, tá? Enfeitando. Já expliquei, ficou bem claro que árvore que é essa. Sua primeira mitzvah ao entrar na terra será destruir cada ídolo e cada objeto de adoração. Livrem-se deles, destruam todos os ídolos imediatamente. Não deverá permanecer nem mesmo um traço. Se uma cidade receber o nome de um ídolo, troque seu nome. A mitzvah de destruir ídolos aplica-se a todas as gerações. Todas, não é só a questão daquele tempo, é do hoje. Os reis judeus que foram justos, né, tzadikim aqui em hebraico, limparam os países das imagens de reis perversos que lá haviam colocados anteriormente. Você vai ver que toda a saga de Primeira Reis, Segunda Reis, Shemuel ali, Primeiro Samuel, você vai ver que os reis que adentravam, os reis que foram justos perante Deus, eles tinham que apagar, tirar qualquer tipo de imagem de idolatria que existia dentro da terra de Israel. Tá? Você vê que Davi fez isso, e outros reis ali, infelizmente outros reis que acabavam levantando, traziam a idolatria de volta para a terra de Canaã, tá? Mas Davi, ele chegou a um tempo que ele conseguiu se livrar de toda essa idolatria, tá? Então essa mensagem que eu queria trazer para vocês aqui, tem mais um ponto aqui para nós terminarmos esse midrash. Você não pode, dentro da sua casa, ter qualquer tipo de associação à idolatria. É uma mitzvah, é um mandamento de Deus. Você não pode ter uma imagem, você não pode ter um círculo, o que que seja, uma árvore, uma madeira, não importa. Uma imagem de um Deus, uma imagem de uma pessoa que se diz ali, santa, é perante Deus idolatria, tá? Não se pode ter dentro de Eretz Israel. Aqui nós vamos pegar o último passo que eu vou explicar para vocês uma coisa interessante. Temos esses dois últimos partes aqui para nós adentrarmos. Em Eretz Israel, todo rei judeu é obrigado a procurar os ídolos e assegurar-se de que a terra está completamente livre de todos os traços de idolatria estrangeira. Tá? Assim como antes de Pessa procuramos e destruímos o Hametz, né, que é o fermento ali, da mesma forma devemos procurar e nos livrar de todos os ídolos em Eretz Israel. Por isso, a importância de nós fazermos uma procuração dentro de nossas casas hoje, ver se nós não temos nenhuma imagem associada a uma idolatria. Tá? Eretz Israel está onde repousa a presença de Deus, a Shekhinah de Deus. É como o palácio de um rei. Olha só que interessante como o Midrash traz. Um servo ele ousaria erguer uma estátua do inimigo do rei dentro do seu palácio, dentro das suas terras. Colocar um ídolo em Eretz Israel é exatamente a mesma coisa. Não poderia haver crime mais grave. Como é que você pode ter um lugar consagrado a Deus, seja ele um templo, né, Deus o livre dentro de uma sinagoga, você tem uma imagem de uma idolatria dentro dela. Dentro da sua casa é a mesma coisa, você não pode ter. Se você fala que serve a Deus e Deus não é um homem, não tem uma figura, você coloca uma imagem de idolatria lá dentro, uma imagem de algo que é tido como um Deus, como um santo, não sei, qualquer coisa. Você jamais faria um negócio desse. Um servo jamais faria isso porque ele seria morto. Tá? Então, meus amigos, eu espero que tenha ficado bem claro essa questão da idolatria. Só que eu quero vir aqui com vocês justamente para o primeiro passuque que nós lemos aqui para nós podermos interpretar dentro do que? Dentro da luz da Hassidut, que eu acho muito profundo. Nós entendemos também a questão profunda da Torá. Tá? Estamos chegando finalmente nos momentos finais aqui do livro de Deuteronômio, tá? Ainda tem uma passagem bem interessante aqui que eu
Quero deixar bem claro para vocês, tá? Mas o Passuque aqui ele diz assim, ó. Reera no rino tem, lifnehen rayon berahá u que lalá, né? Como eu disse. Veja, eu dou a vocês hoje, perante vocês aqui hoje, né? No tem lifnehen, dou para vocês perante vocês hoje a bênção e a maldição. Aí, meus amigos, vamos ler aqui para a gente entender profundo essa passagem, tá? A Hassidut ela nos explica assim, ó. De, né, significa veja. Olhe, veja. Como no versículo de abertura de nossa paraxá, veja, eu dou a vocês hoje a bênção e a maldição. O que exatamente a Torá pretende a nos pedir para ver as bênçãos e as maldições de Deus? Como eu falei, é possível você ver? De um modo geral, a observância dos preceitos do judaísmo poderia se encaixar em uma das três categorias. Aqui vai se falar sobre três categorias de como que nós conseguimos enxergar as mitzvot, os mandamentos de Deus. A obediência plena. Neste nível, a pessoa deseja observar as mitzvot porque ela tem consciência de uma autoridade superior. Entretanto, a sua observância não é inspirada por uma compreensão ou apreciação da Torá. Ela simplesmente aceita o jugo do céu. O primeiro ponto é esse. Você simplesmente faz aquilo por o quê? Justamente consciência de uma autoridade superior. Não é porque você tem consciência total da Torá, dos mandamentos de Deus. Não, eu vou fazer aqui porque eu tenho consciência de uma autoridade superior. Então eu não questiono, eu simplesmente faço. Esse é o primeiro ponto. O ponto B é assim. Apreciação intelectual. Então, uma obediência plena, sem questionamento, e agora vem a apreciação intelectual. Raciocínio. O nível mais elevado é quando a pessoa não somente observa os preceitos da Torá por diferença a uma autoridade superior, como na anterior, mas também uma apreciação intelectual da importância de cumprir as mitzvot. E ela entende as recompensas que a observância das mitzvot traz. Ou seja, o segundo nível mais alto de entendimento é você não fazer somente porque um ser superior, né, Hashem pediu aqui. Não. Você entende intelectualmente o significado e as recompensas de você fazer isso. Esse é um nível mais alto do que o primeiro, que simplesmente faz por obediência. Ele não questiona. Aqui você já entende o porquê lhe é pedido. Guarde o Shabat, use tzitz, né? Coloque tefilim, não faça isso, não faça aquilo. Você já entende. É um nível superior. Já o terceiro e último ponto aqui, ele fala assim. Assim, o nível mais elevado de observância da mitzvah é visão. Parece que não, né? Mas é a visão. Ou seja, neste nível, a pessoa não apenas aprecia o valor de guardar os preceitos da Torá como ela os vê. Interessante, né? Isto é, a necessidade e os resultados positivos de observar os mandamentos, as mitzvot, tornam-se tão claros e evidentes quanto ver um objeto físico com seus próprios olhos. Olha que profundo. A Torá vem reera no rio, né? Veja o que eu estou dando, que eu estou colocando diante de vocês hoje, que eu estou dando para vocês. Então, o nível mais alto é o nível de você ver. Você entende, você compreende, tá, os resultados. Você consegue entender, você consegue ver, como ele fala que é evidente como você vê um objeto. Como você fala, eis aqui, ó, a tela do notebook, eis aqui a sua luminária aqui. Você está vendo, então você está entendendo com seus próprios olhos. Você está conseguindo entender. É este o terceiro nível que nossa paraxá ordena. É habilidade espiritual. Cada judeu a alcançar com as palavras, veja, eu te dou hoje a vocês a bênção e a maldição. Então, meus amigos, nós entendemos aqui que o nível mais alto é quando nós enxergamos e vemos os resultados e os benefícios de cumprirmos tal mandamentos. Tá? O primeiro e o segundo são mais inferiores. Tá? Você obedece ali simplesmente por autoridade. O segundo você já começa a ver ali e sentir os benefícios, tal. Tudo. O terceiro você está vendo com seus próprios olhos todos os benefícios de fazer cumprir as mitzvot de Hashem, os mandamentos de Deus.
tá bom? Não vamos nos estender mais aqui, meus amigos. Eu creio que ficou muito claro aqui, bem claro essa porção, tá? Eu espero que daqui para frente, nas demais paraxá, vai ter uma paraxá aqui, meus amigos, que ela é bem impactante, tá? Um passuque aqui, né? Ele é bem impactante e quando nós chegarmos lá, eu creio que talvez isso vai ficar bem mais claro de você, sabe, aos olhos de muitos que estão nos acompanhando aqui, porque dentro do judaísmo, dentro da Torá de Deus, é totalmente proibido idolatria. Tá? Isso vai ficar muito mais claro aqui quando nós trazemos algo que é feito, infelizmente, o dia de hoje ainda. Talvez você entenda, assim, de uma vez por todas, porque o judeu ele não aceita adoração a homem nenhum que se proclame Deus ou a deidade nenhuma fora a Deus, tá bom? Porque a própria Torá vai nos alertar sobre isso que já viria no futuro, tá bom? Meus amigos, mais uma vez, Todarabá, quero agradecer a vocês que nos acompanham aqui, pelo ótimo desempenho que esse canal está tendo cada dia. Para mim é prazeroso fazer isso, sabe? Demorei anos da minha vida para trazer isso para vocês aqui. E agora Hashem tem nos abençoado, nós temos trazido aqui cada vez mais dentro aqui da Torá, tá? Toda a explanação, o significado original dos contextos, dos textos sagrados da Torá. Bom, você que é novo, que chegou até aqui através desse vídeo, mais uma vez eu quero te agradecer. Se inscreva, deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo, tá bom? Vamos nos ajudar para que ele venha chegar a mais pessoas e assim cada vez mais pessoas saírem da idolatria, do paganismo e se voltar ao Deus verdadeiro. Como eu já disse e digo aqui em vários vídeos que eu faço, naquele dia as pessoas vão entender. Vamos correr atrás do povo de Israel. Vamos, por quê? Para que eles nos ensinem no que concerne os mandamentos de Deus. Então isso é bem claro. Cada vez mais as pessoas vão entender que Deus é só um, que não existe outro Deus, que não existe trindade, quadridade, duidade, que Deus é Hashem Errad, Deus, ele é um será o seu nome no final dos dias. Não será fulano, ciclano, beltrano, será um Errad, Elohei Abraham, Elohei Yitzhak, Elohei Yaakov, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacob. Tá? A verdade está cada vez mais evidente na vida de todos quem é o único verdadeiro Deus de todos. Mas amigos, Todarabá, muito obrigado, Bekol Top, tudo de bom. Atzlahá, sucesso e Parnassá sobre a vida de todos. Que nós possamos cada dia mais ter as bênçãos de Deus sobre nossas vidas. Todarabá, Lehitraut, nos vemos no próximo vídeo, se assim Deus quiser. Tchau, tchau.